o que que é importante, né, quando a gente tenta argumentar? Quando você está lidando com uma crença negativa, ela toma conta desse paciente, como toma conta da gente. Nós temos também as nossas crenças disfuncionais. Nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos. Aquele que não tiver, que atire a primeira pedra, né? Mas todos nós temos, sem dúvida. E o que é interessante, que eu quero que vocês pensem sobre, é que a partir desse movimento, quando vocês aprendem que o seu paciente consegue entender e colocar em prática esse olhar de entendimento da crença disfuncional, esse olhar de compreensão sobre a si própria, a sua história, esse paciente, ele aprende a contestar de uma maneira em que ele abre precedentes para ele viver um resultado de vida melhor. Às vezes as pessoas até se questionam, eu garanto que vocês já tiveram recebido em algum momento, seja por um parente, por alguma pessoa cética em relação ao real poder ou a real utilidade de uma terapia, as pessoas costumam falar, poxa, vocês vão lá e conversam, né? Então existem inúmeras explicações, mas a gente faz muito além do que conversar. Tá aí uma delas, a gente contesta as verdades que foram construídas historicamente, verdades que sim, talvez que fizeram sentido em um determinado momento para uma criança. Eu sempre uso até esse termo com os meus pacientes. Talvez quando você era uma criança, isso era uma verdade, você era fragilizado, você passava fome, você tinha isso, você tinha aquilo, você tinha necessidades que as pessoas não supriam. Mas eu estou na frente de um adulto, eu não estou mais à frente dessa criança. Por mais que essa criança grite dentro de você, por ter muitas dores ainda do passado, agora estou na frente do adulto. É esse adulto que pode acolher. Aí vem diversas técnicas, seja da hipnose, seja do psicodrama, seja outras abordagens, de um simples fato da pessoa se abraçar, da pessoa se sentir acolhida por ela mesma. Não é você nem você, terapeuta. Você está ali para dar as ferramentas. Nós estamos ali para trazer as ferramentas dos nossos pacientes. E uma das ferramentas evidentes que nós temos é justamente o poder de contestar essa crença disfuncional, que vem mostrar somente o que faz sentido para ela. Aquilo que não faz sentido para a crença fica realmente de lado na vida, no dia a dia, nas situações. Olha o exemplo que eu acabei de ler. Nesse exemplo, ela tinha tirado um B+, um B-, e ela entendia que eram as piores notas. Isso com certeza tem traumas de exigência, de cobrança, de sensações e até mesmo de comportamentos de inferioridade. Eu garanto, né? É um caso isolado e é bem interessante esses livros, inclusive, de todo o contexto da terapia cognitivo comportamental, porque eles trazem bastante cases de atendimento, assim, e é bem significativo, é bem ilustrativo para nós. Então, eu quero que vocês compreendam. Agora, adianta eu saber o CCC se eu não sei, por exemplo, o iceberg cultural do meu paciente? Não adianta. Não adianta você querer fazer esse movimento, porque esse movimento ele é apenas consciente, é da parte de cima do iceberg cultural. Para que você consiga um aprofundamento e um real auxílio ao seu paciente, você precisa entender o que está por baixo. Você precisa entender, como a gente coloca sempre, o iceberg como um todo, que são os fatos históricos desse paciente. Porque senão você vai contestar de uma maneira equivocada. Você vai fazer um papel que, na verdade, pode até reforçar as dificuldades desse mesmo paciente. Então, por isso que abra os seus olhos para prestar atenção quais técnicas, de que maneira, como você vai colocar isso em prática, porque o seu paciente ele tem uma história, você precisa respeitar essa história dele. Agora eu vou trazer uma informação, né, inclusive no que o livro propõe, que ele faz quase um movimento ali meio terapêutico no livro como um todo, e esse movimento é bem interessante. Aí ele coloca que, de certa forma, a gente pode pedir para alguns amigos fazer o papel de ser a contrariedade. Então, a gente pode criar movimentos de que os nossos... pessoas de confiança, ele coloca até bem claro assim. Olha só, vou ler um dos exemplos aqui. Situação. A esposa de Andrew, Laurie, é alcoólatra. Fazia 3 anos que ela não ingeria uma gota de álcool. Mas recentemente voltou a beber. André está tentando de tudo para que ela pare. Tentou argumentar, ameaçou, implorou, mas toda noite, quando ela chega do trabalho, Laurie está bêbada. Acusação, que é a contrariedade, feita pelo amigo. Um amigo que, para ele, tem um significado. Ele contou esse contexto, explicou a técnica e pediu para o amigo aplicar. Acusação.
Que horror! Você deveria conseguir fazê-la parar de beber. Devia ter percebido que algo a estava incomodando antes a situação chegasse nesse ponto, ou seja, que ela voltasse a ter a recaída. Como você pode ser tão cego? Por que não consegue fazer com que ela veja o que está fazendo consigo mesma? Olha, que acusação pesada. E isso com certeza é o que a nossa mente faz com nós mesmos. A contestação. Seria ótimo se eu conseguisse fazer o Lohri parar de beber, mas essa possibilidade não existe. Evidência. É uma evidência concreta. Não está sobre o domínio dele. A última vez que passei por tudo isso, descobri que não há absolutamente nada que eu possa fazer para que ela pare. Até que, porque ele já viu isso, ele já vivenciou, por isso que é uma evidência. Até que ela mesma decida parar sozinha. Não há nada que eu possa fazer, que ela veja o que eu não quero. Fazer para que ela veja o que não quer ver. Isso não significa que eu não tenho como lidar com os meus sentimentos a respeito dessa questão. Posso começar a frequentar um grupo de apoio para não cair na armadilha de me culpar novamente. Amigo interrompe. Você achou que as coisas estavam bem entre vocês? Acho que você andou se iludindo nos últimos 3 anos. Seu casamento não deve significar nada para ela. Olha que contestação pesada. Esse amigo, ele assumiu o mesmo papel, hein? A contestação continua. Não vou desconsiderar os últimos 3 anos do nosso casamento só porque Lohri voltou a beber. As coisas estavam bem entre nós, evidência. E vão melhorar de novo. Esse problema é dela, alternativa, e só tenho que ficar repetindo isso para mim mesmo. Ela não está bebendo por causa de alguma coisa que eu tenha feito ou que deixei de fazer. O máximo que eu posso fazer agora, por nós dois, é conversar com alguém sobre o impacto que isso está tendo sobre mim e quais são as minhas preocupações em questões de utilidade. Vai ser um saco passar por isso, mas eu estou disposto a tentar. Então, o sentimento dele pela esposa fez com que ele conseguisse procurar tentar, mas primeiro ele precisa tentar organizar aonde ele vai depositar essas energias. Por isso que ele tira para fora e pede para que um amigo faça esses movimentos. Então você pode pedir para o seu paciente, você assumir esse papel. Nós chamamos isso até como uma técnica bem presente na terapia cognitivo-comportamental, que é o teatro, é o roleplay. Nós chamamos isso até, alguns autores chamam, como o Dr. Irismar, de roleplay consensual. É onde há papéis de juiz, de promotor, de acusações, e isso é bem interessante ali. Perceber o que é possível, principalmente a gente contestar, abrir precedentes, foquem nisso. Abra precedentes para novas técnicas, mas sempre foque no básico. O básico nosso é o iceberg cultural. Veja, reveja, entenda aonde está aqui que eu coloquei em caixa alta, o que é a crença, o que é a contrariedade, e eu até comparo e traduzo para vocês conforme o conhecimento do nosso curso, porque eu quero que vocês tenham novas técnicas, mas que vocês não se desprendam do iceberg cultural. Vocês não se desprendam daquilo que é básico dentro da terapia, dentro do nosso modelo de atuação, que é da terapia cognitivo-comportamental. Espero ter ajudado vocês com mais esse conteúdo, né? Infelizmente não tem ninguém presente, ou felizmente, tomara que todos estejam aí trabalhando, empenhados, fazendo as suas atividades que são importantes também, que a gente possa se desenvolver cada vez mais juntos aqui dentro do curso Terapeuta Completo. Um grande abraço.